Olá, alunos de História das Missões. Hoje nós vamos, nesta videoaula, estudar um pouco sobre o movimento dos estudantes voluntários, que, segundo as palavras de Ruth A. Tucker, renunciaram à riqueza e ao prestígio para serem missionários. Esse capítulo ele descreve a biografia de alguns estudantes, de alguns acadêmicos que se dispuseram à obra missionária transcultural ao decorrer do século XIX, últimas décadas do século XIX e também o século XX. No entanto, é muito atual para nós, uma vez que nós somos estudantes e é quase vamos dizer assim, um consenso em que as nações não cristãs, elas têm mais facilidade para receber profissionais de diversas áreas do conhecimento do que necessariamente as pessoas entrando nos países apenas por serem cristãos, mas por outros motivos. E também porque todo conhecimento provém do Senhor. Toda a sabedoria que os homens têm provém do Senhor. Tudo que nós fazemos é dado pelo Senhor e das próprias mãos do Senhor nós devemos o devolver. Então, se eu sou eu sou um engenheiro para a obra de Deus. Se eu sou um arquiteto, se eu sou um médico, enfim, seja qual for a minha profissão, eu vou instrumentalizá-la para fazer o reino de Deus crescer. E esses estudantes, eles, na força da juventude, né? Na juventude a gente gosta de ter essa pretensão de fazer coisas grandiosas, até eu acredito com mais facilidade para tomar decisões abruptas, uma vez que no momento que a gente ainda está estudando, no momento dos nossos 20 até os 30 anos, geralmente nada é muito sólido na nossa trajetória. As coisas ainda estão começando. Eu estou nos primeiros anos do meu emprego, estou nos anos da minha faculdade, acabei de casar, estou com filhos pequenos, saí da casa dos meus pais, enfim. As mudanças nesse decorrer da idade são muito presentes e como tudo é uma novidade, isso significa que tudo pode ser uma novidade. Então, o fato deles serem estudantes foi algo que, como posso dizer, corroborou para que eles tomassem decisões como essas, do tipo, abandonarei tudo e seguirei como missionário transcultural. Uma atividade que não era posta em muito lugar de crédito. Talvez nessa época houvesse mais crédito em você exercer sacerdócio em sua comunidade local, na sua própria cultura, do que necessariamente você se aventurar. Sobretudo quando se tratava-se de jovens abastados, jovens ricos, jovens que tinham tudo na mão, jovens com uma tradição protestante na família arraigada, aquele tipo de família de margarina e aquele que diz assim, vou abandonar tudo e vou ser missionário transcultural, é tido, vamos dizer assim, como a ovelha negra. Em outro sentido, ser estudante e ser missionário transcultural tem a ver também com você dialogar a fé fazer dialogar a fé com a ciência, fazer dialogar as suas convicções transcendentes às suas convicções materiais e físicas, imanentes, vamos dizer assim. E nós iremos estudar em teologia contemporânea,
que o diálogo da transcendência com a imanência, do físico com o metafísico, do extraordinário com o ordinário, ou das coisas, das questões de fé e das questões da ciência, nem sempre, ou quase nunca, foi um diálogo, vamos dizer assim, pacífico. Muitas vezes, sobretudo hoje, existe uma tensão. Conhecemos, por exemplo, que para boa parte dos evangélicos, a universidade é um terreno do Satanás. E para boa parte das pessoas que se consideram acadêmicas, a religiosidade é característica de pessoas mental e intelectualmente inferiores. São poucos, e talvez se contam-se nos dedos, os casos de acadêmicos cristãos. Isso tem um efeito muito ruim, porque quem nos educa muitas vezes não participa da mesma fé. Quem nos defende e quem nos julga e quem manda na gente são pessoas que não participam da mesma fé que nós. Isso é perigoso. Porém, contudo, todavia, é perigoso também para muitos cristãos esse tipo de diálogo, uma vez que, se nós não temos, ou quanto menos nós temos convicção do transcendente, do imaterial, do metafísico, mais suscetíveis nós ficamos a termos a nossa mente seduzida pelo secularismo, pelo progressismo e pelas ideologias humanas e efêmeras que negam a existência do Criador e a realidade do transcendente, né? Então, por razão disso, muitos desses estudantes, eles acabaram pregando um evangelho com veios de liberalismo e de secularismo, o que fizeram com que as missões implantadas por muitos dos estudantes voluntários, elas tivessem pouca continuidade, uma vez que historicamente sabemos que a cultura cristã ela começa a morrer ao passo que cresce o secularismo e o liberalismo teológico. Todas as denominações cristãs que se abriram para o liberalismo e o secularismo, todas as culturas em que o pós-modernismo, vamos dizer assim, se estabeleceu, são culturas que decaíram moral, economicamente, e são lugares onde a igreja perdeu o papel de importância. Então, o caminho do liberalismo é um caminho da morte da igreja. O caminho do secularismo é um caminho que leva a instituição religiosa ao ponto de não significar mais nada para as pessoas que foram criadas e formadas nessa cultura influenciada pela religião. Por isso, muitos projetos missionários encaminhados pelos estudantes voluntários, eles acabaram tendo, vamos dizer assim, descontinuidade, porque acabaram caindo no secularismo e no liberalismo. Esses projetos missionários encaminhados pelos estudantes voluntários, eles ocorreram essencialmente na Ásia, seja no Médio Oriente, com os muçulmanos, seja no Extremo Oriente, no Oriente propriamente dito, em países como Índia, localizada no subcontinente indo-islâmico, e também a China. Hoje, o segundo maior país do mundo em extensão territorial e o maior país do mundo no que se refere à população, mais de 1 bilhão de pessoas, e a segunda maior economia do mundo, a chinesa.
Sabemos que a China hoje é um país comunista, de um governo de partido único, que tem no ateísmo a ideologia do governo. E se tem notícia de que a China faz parte da janela das 40, o que significa que, segundo a missão Portas Abertas, é um país onde potencialmente os cristãos eles sofrem perseguição. Se tem notícia de que as igrejas cristãs na China, apesar de crescerem e haver número de conversão e ser uma bênção, as igrejas cristãs chinesas elas operam na clandestinidade. Elas operam sem autorização do Estado, sem o conhecimento do Estado, e vez ou outra a gente tem notícia de igrejas invadidas, igrejas destruídas, cristãos presos, cristãos perseguidos ou constrangidos na sua fé de alguma maneira nesses países. Se a gente vai dizer que na China o cristianismo não tem muita abertura, o que dizer da Índia? País onde os muçulmanos eles brigam até com os religiosos da própria cultura indiana, os hindus. O que podemos dizer, por exemplo, do Oriente Médio muçulmano? Tendemos a perceber os muçulmanos como inimigos e muitas vezes pensamos que, como cristãos, nós somos incapazes de convertê-los devido às convicções culturais que eles têm quanto à adoração a Alá, a crença no Alcorão como livro sagrado e outras características da cultura muçulmana. São poucos os missionários que se dispõem a estar no mundo muçulmano porque boa parte dos países muçulmanos que conhecemos tem no seu regime de governo a chamada Sharia, que é exatamente a lei islâmica. É a mesma coisa que se eu fosse pegar a lei de Moisés e fosse considerar a Constituição. Ou seja, muitos países islâmicos, eles são países teocráticos, onde a prática de o que significa teocracia significa governo de Deus, etimologicamente, ou governo da religião, ou governo da fé. Entre democracia e teocracia, existe um meio termo que é o Estado confessional, mas esse não é o objeto necessariamente do que nós estamos estudando aqui. Mas se nós falarmos de países muçulmanos, cuja Constituição e as leis são as leis religiosas e onde é absolutamente proibido você participar de outra religião que não seja o islamismo, isso significa duas coisas. Primeiro, qualquer igreja cristã que seja estabelecida no mundo muçulmano, ela terá necessariamente que ser uma igreja clandestina. E segundo, a conversão e a atividade do evangelismo vai se tornar extremamente difícil nesses países, uma vez que, se você evangelizar publicamente, você vai ser denunciado e preso. Ou seja, primeiro você precisa criar um vínculo, digamos assim, se você quer evangelizar uma família muçulmana num país teocrático do Oriente Médio, você vai criar um vínculo de amizade com aquela família ao ponto de, quando você iniciar a falar propriamente a mensagem do Evangelho com todas as letras, você o faça com a certeza de que a família que está te ouvindo, ela não vai te denunciar. E ela vai poder participar da igreja clandestina. Então, os países onde os estudantes voluntários foram estabeleceram suas missões foram grandes desafios. E eles tiraram de letra, porque podemos dizer teologicamente que não se tratava deles, mas se tratava do poder de Deus agindo neles, apesar deles. Então, vamos lá ver algumas biografias, ler algumas partes do capítulo e buscar tirar algum proveito disso tudo que eu disse nesta introdução. Estudantes voluntários renunciando à riqueza e o prestígio. Este é o capítulo 10 do livro de Ruth A. Tucker.
até os confins da terra, página 279, diz que o movimento voluntário estudantil nasceu em Mount Hermon, cidade dos Estados Unidos, Massachusetts, estado de Massachusetts, em 1886, em meados do século XIX, embora o seu impulso para o desenvolvimento tenha ocorrido ainda antes, quando 7 alunos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, portanto, desistiram de fazer uma carreira e dedicaram suas vidas às missões estrangeiras. Imagine, Universidade de Cambridge, uma das principais universidades do mundo e a segunda principal universidade da Inglaterra, atrás apenas da Universidade de Oxford. Imagine um grupo de 7 intelectuais de uma das universidades mais conceituadas do mundo, que fizeram a educação básica na escola da realeza e da aristocracia inglesa, o Eton College, do nada dizer assim, vamos para as nações. Veja que escândalo, que espetáculo de ousadia. 7 alunos da Universidade de Cambridge desistiram de fazer uma carreira e dedicaram suas vidas às missões estrangeiras. Em 1920, a Convenção de Des Moines, o movimento ultrapassara o seu clímax e passou a declinar desde então. Ou seja, o período dos estudantes voluntários ele foi de 1886 até o seu clímax em 1920. A primeira pessoa que nós vamos comentar a respeito da sua biografia foi um estudante missionário chamado C.T. Study. Edward Charlie Study. Ele foi talvez o mais famoso dos estudantes voluntários e um destacado atleta missionário, atleta universitário, uma pessoa da aristocracia inglesa, que cresceu, como eu disse, nas melhores escolas, cercados de luxo, atleta de um dos esportes mais característico de aristocratas da época, a criação enfim, o esporte ligado a cavalos, né, hipismo, e ele abandona tudo, inclusive um dos seus cavalos ganha um grande campeonato na Inglaterra, e ele abandona tudo para se tornar um missionário. C.T. Study. E aí, desde então, ele segue para a China e se torna missionário na China. Por pouquíssimas vezes ele voltou ao seu país de origem, mesmo ele se casando, ele teve desastres familiares, como por exemplo, morte de bebês recém-nascidos, em algumas vezes teve que viajar sem separado de sua esposa e de sua família, teve que escolher numa das suas viagens entre cuidar da esposa doente e continuar com o seu trabalho missionário, e ele sempre foi muito firme no seu propósito de colocar o reino de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Ele foi um dos maiores missionários cristãos na China. Isso bem antes da Revolução comunista, não é? E diz aqui, depois de um certo período, né, ele acabou, depois de, vamos dizer assim, no final da sua atividade missionária, já quando ele estava já nas últimas décadas, vamos dizer assim, de vida, a sua intransigência como missionário passou a incomodar a muitos, porque nós sabemos que dentro do seio cristão existem níveis diferentes de doação e de serviço. E muitas vezes
o buscar a Deus sobre todas as coisas, o fazer a obra de Deus sobre todas as coisas e a intransigência no serviço do reino escandaliza uma sociedade materialista. E olhando por outro ângulo, quando você se torna muito intransigente, você corre o risco de se tornar vaidoso e de não notar mais os seus próprios erros. Precisamos ter muito cuidado com o nosso zelo, para que o nosso zelo não se torne legalismo. Por que eu digo isso? Porque o zelo do missionário C.T. Sturdy em seu trabalho missionário gerou incômodo das pessoas que estavam abaixo, igual e acima dele nas missões, nas agências missionárias que o enviaram. Até um ponto em que ele foi de fato afastado, vamos dizer assim, no final da sua carreira missionária, do serviço missionário. Por quê? Com a chegada de novos missionários, as diferenças doutrinárias e pessoais começaram a surgir, prejudicando continuamente a jovem missão. Até mesmo filhas e genros de Sturdy tinham dificuldades de trabalhar com ele. É muito difícil a gente dialogar com quem pensa diferente da gente trabalhar a médio e a longo prazo com pessoas que têm perspectivas e metodologias de trabalho diferentes de nós. Aquelas pessoas que a gente diz assim, é um homem do seu tempo. É um homem do seu tempo, mas somos de outro tempo, né? Então, ele acabou no final da sua carreira missionária sendo afastado, né? Devido até crises com discordâncias com a missão, vamos dizer assim, ele se tornou quando a pessoa é intransigente, sectário. Ele se tornou sectário de suas metodologias e prioridades missionárias, o que fez com que ele se isolasse na agência missionária que ele fazia parte. Em segundo lugar, citemos rapidamente a biografia de outro grande estudante voluntário, John Mott. Apesar de C.T. Sturdy e seus colegas do grupo 7 de Cambridge terem preenchido a atenção do mundo como estudantes missionários voluntários, foi John Mott, mais do que qualquer outro indivíduo, que influenciou a ida de estudantes para o campo missionário nas décadas seguintes. Ele era leigo e um verdadeiro missionário. Não era um verdadeiro missionário na acepção da palavra, porque era leigo, né? Não era teólogo, não era missiólogo, mas a sua influência nas missões se comparou e talvez ultrapassou a de seu ídolo David Livingstone, cujas realizações heróicas semelhantes a Cristo, nas palavras de Mott, forneceram motivação missionária que dominou a sua vida. John Mott tinha uma percepção, assim como o missionário que nós estudamos, C.T. Sturdy, uma percepção menos progressista e mais conservadora. Sua estrita aderência à primazia da evangelização nas missões levou ao declínio de sua influência durante os últimos anos da missão do Movimento Voluntário de Estudantes, MVE. Uma geração mais jovem de voluntários não mais considerou a sua ênfase estreita relevante para o seu conceito ampliado de missões. O que nós vimos, o que eu disse no início, havia uma tendência do meio para o fim do movimento dos estudantes voluntários ao secularismo e ao liberalismo. E dentro nessa progressão, quem é conservador se torna antiquado. Mott permaneceu sempre um homem muito ligado à família, valores conservadores, e também foi um grande missionário, sobretudo na
China. Um dos campos receptivos ao apelo de Mote aos estudantes foi, surpreendentemente, a China. Entre os literatos, os eruditos desse grande país de eruditos. Durante sua primeira visita à China em 1896, as perspectivas de alcançar essa classe, a classe dos mais literatos aristocráticos, parecia remota, mas, segundo Motte, a atmosfera logo mudou. 5 anos mais tarde, os muros de Jericó começaram a cair, ele disse. Os antigos homens de letras estavam dando lugar aos modernos escritores. Por isso é importante a gente ter conhecimento científico das coisas, para que a gente possa dialogar com as pessoas o conhecimento que elas mesmas produziram. Não se trata de negligenciar a cruz, mas se trata de utilizar-se dos meios dele, porque tudo revela a glória de Deus. Utilizar-se de meios análogos à redenção cristã na própria criação. E para tal nós precisamos conhecer o que os homens criaram. Que tal ter, assim, vamos dizer, autoridade científica para conversar com filósofos, biólogos, infectologistas, cientistas, para dessa forma ter vamos dizer assim, um maior sucesso na evangelização entre pessoas cultas. A terceira pessoa que nós comentamos a biografia, o missionário Robert Speer. Ele foi o íntimo associado e amigo de longa data de Motte. Speer ele foi um ativista, no entanto, ele é melhor lembrado pela sua influência filosófica sobre as missões estrangeiras em sua época. No período em que tantas vozes da geração mais jovem estavam clamando pelo ativismo social nas missões, ele insistiu que o alvo supremo e decisivo das mesmas fosse religioso. Não podemos deixar de dar toda a ênfase numa época em que o pensamento humano se concentra no materialismo e o corpo usurpou o trono da alma. A ideia de que nosso trabalho não é imediato e em si mesmo uma obra filantrópica, política ou secular, de qualquer espécie, mas espiritual e religiosa. Como é natural, a religião deve expressar-se em termos da vida, mas a religião é vida espiritual. Eu preferia plantar uma semente da vida de Cristo sobre a crosta da vida pagã, do que cobrir toda a crosta com o verniz de nossos hábitos sociais ou trajes da civilização ocidental. Aquilo que nós falamos em outra disciplina, acredito que foi Missões 2, sobre no lugar de você tão somente mudar a cultura, que é o que a gente vê na superfície, você mudar, o Speer está propondo isso aqui, você mudar a cosmovisão que forma a cultura. Este é o grande desafio. Uma vez que o cristianismo é essencialmente uma religião estrangeira, o cristianismo não tem afinidade com nenhuma etnia ou com nenhuma civilização em específico, e o objetivo do cristianismo sempre foi mudar a cosmovisão das pessoas. Não necessariamente mudar apenas costumes e hábitos, não se trata disso. Se trata do coração, de mudar realmente o ser interior, né? Aos 70 anos, depois de 46 anos de serviço, Speer aposentou-se de seu cargo de liderança nas missões presbiterianas. Por mais de 40 décadas, ele foi missionário da mesma junta de missões estrangeiras da Igreja Presbiteriana, da qual ele fazia parte. Ele, podemos dizer assim, o Speer foi um grande missionário denominacional da Igreja Presbiteriana. Em quarto lugar, o missionário que a gente vai citar agora chama-se Samuel Zimmer.
A primeira missão cristã significativa realizada para os muçulmanos foi idealizada por ele, quando pouquíssimos acreditavam. As pessoas, até como uma herança das cruzadas, elas tinham como cristãs os islâmicos, os muçulmanos, ou agarenos, como dizia Luís de Camões, ismaelitas, como se dizia, enfim, os árabes, eles tinham uma percepção de que eles eram inimigos dos europeus. A questão não era, portanto, evangelizar árabes, era impossível. Ou é mais fácil matá-los. Sendo que isso não é uma verdade do Evangelho. O Evangelho ele tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa, inclusive de um muçulmano. O Evangelho é mais poderoso do que qualquer arma que nós possamos usar. O Evangelho é mais poderoso do que o terrorismo, inclusive. Ele ficou praticamente, vamos dizer assim, isolado. A primeira missão cristã significativa para os muçulmanos foi conduzida por um homem chamado Raymond Lull, no século XIII, que ficou praticamente isolado entre os cristãos na sua preocupação de evangelizar os muçulmanos em lugar de combatê-los no contexto da cruzada. Samuel Zimmer foi considerado o apóstolo dos islãs e ele nasceu em Holland, Michigan, Estados Unidos, em 1867, sendo 13º entre 15 filhos. E ele desenvolveu a ferro e fogo, uma missão entre os islâmicos na região do Golfo Pérsico, onde hoje tem o Catar, né, onde vai acontecer a Copa de 2022. E outros países, né, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, enfim. Em 1900 Myanmar, enfim, em 1905, a missão árabe que Zimmer criou havia estabelecido 4 postos e havia, infelizmente, um número extremamente pequeno de convertidos. Essa é a vida do missionário transcultural em países não, vamos dizer, entre aspas, não civilizados na cultura ocidental. Imagine você passar uma década fazendo um projeto missionário para uma pessoa se converter depois de uma década. Isso é missões. Isso é missões. Quando for fazer missões transculturais, pense nisso. Não pense em estádios lotados. É muito mais fácil você ser um voluntário que transformou vidas anonimamente do que você ser um homem dos grandes estádios. Os homens dos grandes estádios são pouquíssimos, escolhidos por Deus. Ele estabeleceu 4 postos de missões, o número de convertidos era pequeno, embora que o pequeno número de convertidos mostrava coragem invulgar em professar sua fé, sua recém-adquirida fé. Ou seja, podia não ter quantidade de convertidos, mas tinha qualidade de convertidos. Os poucos convertidos eram convertidos na vera, como se diz, né? Nesse ano, Zimmer voltou para os Estados Unidos e, embora não soubessem, isso marcaria o fim do seu trabalho missionário pioneiro nos muçulmanos. Porque daí então ele passou a desempenhar outras atividades. Ele foi convidado a trabalhar agora em outro país muçulmano, o Egito moderno, cuja capital era o Cairo. Se o Egito antigo adorava aquelas estátuas de animais, o Egito moderno adorava Alá. E ele encontrou no Cairo uma sociedade bem mais aberta do que os muçulmanos do Golfo Pérsico. O Egito ainda hoje é um país muçulmano mais tolerante, né, com pessoas de outras religiões.
ele encontrou jovens adultos instruídos que estavam ansiosos por ouvir o impressionante intelectual missionário do Ocidente. Ele passava horas todas as semanas no campus universitário, onde teve acesso aos dirigentes da orgulhosa e influente Universidade Muçulmana El-Zahar. Chegou a realizar reuniões com 2.000 muçulmanos presentes, porém as conversões eram raras e a oposição se manteve intensa, mas ele estava lá, com coragem. Em certa ocasião, foi forçado a deixar o Cairo, acusado de ter distribuído folhetos igualmente entre os estudantes universitários, mas o incidente contribuiu para a conversão de alguns desses alunos. Como foi? Descobriram, né, o folheto, fizeram um escarcéu, rasgaram. Aí um estudante, oxente, que negócio tão misterioso é esse pedaço de papel que rasgaram tudo e fizeram esse escarcéu todinho, estão perseguindo um. Que mensagem é essa? E aí, pela curiosidade, ele pegou os pedacinhos de papel, juntou os pedacinhos de papel, os leu e se converteu. Glória a Deus. E temos ainda mais dois, né? Em quinto lugar, o quarto, né? Já não me lembro. Temos também o Fletcher Brookman. O entusiasmo de ver jovens brilhantes do movimento voluntário estudantil dedicarem suas vidas às missões estrangeiras veio a moderar-se quando métodos e ideologia de alguns de seus membros se tornaram conhecidos. Os missionários evangélicos conservadores ficaram muitas vezes assustados com os novos conceitos introduzidos no campo pelos jovens intelectuais, e grande parte acreditava que o curso do cristianismo estava sendo irrevogavelmente prejudicado. Esse conflito de filosofias não se tratava apenas de ortodoxia contra secularismo e liberalismo, mas tratava também de metodologia de missões. Aquilo que eu disse não sei se foi nessa disciplina, que não é o objetivo do missionário mudar culturas. É o objetivo do missionário mudar cosmovisões. E havia certo, vamos dizer assim, o movimento dos estudantes voluntários chegou a um ponto de ter atritos entre conservadores e progressistas no âmbito da atividade missionária. Enfim, vamos lá. O entusiasmo de ver, já falei essa parte, né? Começou a um período do movimento dos estudantes, assim, tem uma discussão interna entre eles, né? Foi nesse meio que surgiu o Fletcher Brockman. O que ele fez, notavelmente? Ele era um grande notável, um grande acadêmico, um grande intelectual, e ele foi missionário entre os chineses. Ele adquiriu tanta respeitabilidade entre os chineses que ele chegou a ser convidado a ser o presidente da Universidade de Pequim, mesmo sendo cristãos, porque ele tinha facilidade de dialogar com os eruditos, ele se apresentava como um estudante da sociologia das religiões e da história das religiões, ele se interessava em ouvir a respeito das práticas religiosas dos outros, dos budistas, dos mongóis, dos hindus, etc. Ele era um acadêmico que ganhava o respeito das pessoas por ser acadêmico, para assim, posteriormente, ele pregar a mensagem cristã. Apesar de ter sido convidado a ser presidente da Universidade de Pequim, ele nunca aceitou, né? Vamos agora, eu acredito que seja o último, né? O Stanley Jones. O entusiasmo do Fletcher Brookman em introduzir a ciência e tecnologia ocidentais na China não encontrou paralelo em Stanley Jones, que se esforçou para entrar em contato
com os intelectuais da Índia. De fato, Jones rejeitou qualquer esforço para identificar o cristianismo com a civilização ocidental, acreditando, em vez disso, que Cristo deve. Espero receber uma chamada aqui, espero que não tenha cortado o vídeo. Enfim, ele acreditava que Cristo deveria ser interpretado pelos hindus segundo seus próprios costumes e civilização. Até mesmo o uso de palestras científicas como a abertura para o Evangelho era, segundo ele, fazer uma associação errada do que era o Evangelho. Jones começou sua carreira missionária em 1907 como ministro metodista ordenado em uma igreja de fala inglesa em Lucknow. O trabalho junto às classes cultas se tornou desafiador, né? É muito complicado você falar para quem sabe mais do que você, ou para quem acha que sabe mais do que você, né? Por isso precisamos estudar. Mas também exaustivo, né? Cansativo. Jones encontrou-se frequentemente fazendo discurso na defensiva, tendo que competir com os intelectos mais sagazes que ele jamais encontrara. A tensão foi excessiva e depois de 8 anos e meio de vários esgotamentos nervosos, ele voltou para os Estados Unidos. De volta à Índia, depois da licença de seus problemas mentais continuaram. Percebi que se não recebesse ajuda de alguma parte, teria que renunciar minha carreira missionária. Foi uma das horas mais sombrias de minha vida. Juntamente nessa ocasião, Jones passou por uma profunda experiência espiritual. Porque o Evangelho não é apenas convencimento da mente. O Evangelho é transformação do ser por completo. O Evangelho não é apenas força de palavras, mas o Evangelho é poder do Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa percepção, nós nos preocupamos substancialmente menos com o que devemos falar, o que palavras devemos utilizar. Mas a principal preocupação do pregador e do missionário deve ser cheio do Espírito Santo, porque o Evangelho não é convencimento de palavras, o Evangelho é poder de Deus. Então, ele teve uma experiência espiritual. Uma grande paz estabeleceu-se em meu coração e me invadiu. Eu não sabia o que acontecera. A vida abundante se apossara de mim. Nunca mais Jones foi afligido pela agonia de sua doença mental. E sua reputação como evangelista e estadista cristã tornou-se muito conhecida na Índia e no mundo inteiro. Ele chegou a contar com a amizade de ninguém menos que Mahatma Gandhi. Enfim, foi um outro homem que fez muito, que deixou um grande legado. Então, desses missionários que a gente citou rapidamente as suas biografias, nós tiramos esse ensinamento de que nós devemos, com a iluminação do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, dialogar com as pessoas em todos os seus aspectos. A fé é uma fé espiritual, mas ela é também uma fé mental, que transforma a nossa mente e a nossa cosmovisão e a nossa forma de pensar. A fé, ela é, vamos dizer assim, ela é transcendente, ela também é imanente. Ela nos transforma por completo. Então, nós devemos sim ser estudantes, estudar e utilizar toda a nossa profissão para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso propósito, para que a gente possa não temer filósofos, nem biólogos, nem infectologistas, nem profissionais de área alguma, mas termos a plena convicção de que todo argumento e todo conhecimento científico, ele nada consegue, vamos dizer assim, dirimir a verdade do Criador. Nada consegue dirimir a verdade do Criador. Tudo nos conduz ao Criador. Então,
esses grandes missionários nos levam a isso. Não tenha medo do conhecimento. Não tenha medo das universidades. No lugar de você temer, por exemplo, o seu professor ateu, creia que o evangelho é mais poderoso do que o ateísmo dele, e Deus pode usar você para converter o seu professor ateu, porque o evangelho tem poder para isso. Então, esse é a principal lição que a gente pode tirar dessas biografias. Adquira conhecimento para a glória de Deus. Seja como Paulo. Paulo chegava entre os atenienses, entre os filósofos, e dizia: olha, eu conheço os filósofos de vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre eles e também sobre o meu. Então, Deus abençoe a vida de vocês e semana que vem continuamos com as apresentações dos alunos. Tenham força de vontade, não desistam, não desistam, não desistam. Firme até o fim e vamos apresentar os nossos seminários. Tal qual eu estou enviando essas videoaulas, vocês também vão enviar a de vocês. Afinal, a oralidade também faz parte da nossa metodologia de avaliação, não apenas a escrita. Deus os abençoe e até a próxima.